Tá gravando. Então vamos lá. Podemos entrar? Pode, Coragem, vamos lá. Oi, eu sou Carlos Daniel Coradi, pré-candidato à vereança pelo Partido Novo e estou hoje coordenando essa live que tem o André Alcides Soares, o Alcides Soares Filho, o André Índio, o Cássio Hervela e eu, Carlos Daniel Coradi. Esse programa deveria ir ao ar virtualmente, mas nós tivemos um problema técnico, então nós estamos gravando para vocês verem a gravação. De qualquer modo, é um programa experimental. E nós temos 1 hora para conversar, dos quais cada um de nós quatro, o Alcides, o André, o Cássio e eu, falarão durante cerca de 5 minutos com o seguinte tema: Campinas pode ser uma cidade simples, leve e eficiente. Então, eu vou começar pedindo, pela ordem, que o Alcides se apresente. Você tem, Alcides, 5 minutos para falar. Um minutinho que eu vou cronometrar você, porque você costuma exagerar. Valendo. Tá bom, tá valendo. Bom, a pergunta é grande, né? Se Campinas pode ser uma cidade simples, leve e eficiente. Vamos começar pela eficiência. A eficiência é a capacidade da gente fazer mais com menos. E Campinas tem alguns problemas aí que a gente vem observando nos últimos 20 anos, né? A gente tem um excesso de leis, né, ou leis complicadas. Então, para ser eficiente, precisava ter menos leis ou leis mais simplificadas. Com muita lei, a gente acabou gerando muita burocracia para empresas e para pessoas, né? Acabou gerando a necessidade de ter muita gente para cuidar de papelada, sabe? E acabou gerando algumas empresas paralelas ao governo da prefeitura bastante ineficientes e pouco transparentes. Então, para ser mais eficiente, precisaria ter reduzir tudo isso, né? Lei, burocracia, gente cuidando de papelada e empresa ineficiente. Bom, para poder ser simples e leve, mas principalmente ser simples, precisa dar foco naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental. E essa coisa do fundamental tem sido perdida. Do contrário, o que acontece? Para atender em tudo que a prefeitura vem se metendo, ela não consegue ter uma estrutura enxuta, pequena e eficiente. E também não consegue focalizar em serviços básicos, como educação, saúde e segurança. Então, é um absurdo, né, que, não colocando foco no essencial, a gente acaba tendo falta de vaga em creche na cidade, acaba tendo falta de vaga em escola do ensino básico, a gente tem fila em hospital, quer seja para marcar cirurgia, quer seja para marcar consulta. E a gente não tem segurança nos 478 bairros e distritos da cidade. Então, falta foco naquilo que é essencial, né, na cidade. E com relação à leveza, né, se falta foco, a gente acaba tendo uma estrutura que não é só para aquilo que interessa, né? Acaba tendo estruturas grandes, e isso desequilibra as contas públicas, fazendo, de um lado, que se tem que pegar dinheiro em banco para financiar o que não deve, ou aumentar a estrutura de impostos, colocando mais a mão no bolso do cidadão. Então, colocando o foco no essencial, é possível ter uma estrutura mais enxuta e conta pública equilibrada. Outra coisa que a gente não vê em Campinas há muitos anos é uma renovação das secretarias. A gente está com secretarias muito antigas, Secretaria do Trabalho, né? Quando a gente precisaria ter uma secretaria do empreendedor, né? A gente também tem, por exemplo, a gente pode ser o Vale do Silício da América Latina, mas não tem uma secretaria de tecnologia e inovação. Então, precisaria renovar um pouco isso, quer dizer, enxugar, fundir secretarias antigas e abrir coisas novas, né?
Outra coisa que não torna a estrutura leve. Você tem funcionários que estão envelhecendo e que ganham cada vez mais por tempo de serviço e não por mérito. É uma coisa que deveria mudar, as pessoas passarem a ganhar por mérito, do contrário, as contas públicas também ficam desequilibradas, né? A cidade, hoje, tem muitas empresas que administram o merenda escolar, o material didático, ou compra de remédio em hospital. Isso tira a transparência do que a prefeitura gasta e, em paralelo, favorece a que haja corrupção, porque você nunca sabe o que essas empresas de fato estão fazendo, estão superfaturando, comprando a maior ou a menor, né? Outra coisa, precisa se perder o medo com relação a fazer parceria com o setor privado, né? O capital privado é fundamental. Então, é possível fazer parcerias, concessões e privatizações, porque a prefeitura não precisa estar se metendo em tudo que a cidade precisa. Ela pode, em grande parte do que ela faz, passar para o setor privado, né? E, finalizando, hoje a gente tem um absurdo de ter tudo o que é importante centralizado, está tudo no centro. Quer dizer, o cidadão quer alguma coisa, precisa ir para o centro. A gente precisaria descentralizar os serviços que a prefeitura presta, de maneira que eles estivessem mais presentes, pelo menos nos principais bairros periféricos de Campinas. Então, respondendo à tua pergunta, Coragem, dá para ter uma cidade mais eficiente, mais leve, dá, mais simples? Dá, mas precisa mudar a estrutura da prefeitura. Para isso mudar, a gente precisa aproveitar nas eleições agora de 2020 e renovar a Câmara de Vereadores, que tem vereadores que estão tentando se reeleger pela sexta vez. Estou terminando. Alcides. Estou com 6 minutos. Tá bom. 5 minutos. Tá bom. Pela sexta vez e prefeito que já não pode nem ser renovado. Então, as pessoas têm em 2020 essa possibilidade. É isso, Coragem. Ok, muito obrigado. Obrigado a você. 5 minutos. O André pode ser o próximo, André? Posso, sem problema nenhum. Vamos lá, marcando. Então vamos lá. Uma cidade simples, leve e eficiente. Primeiro, eu chamo aqui a atenção de todo mundo que a gente precisa trabalhar com SSE. Foco em saúde, segurança e educação. Nesses 3 itens, nós temos que ter o equilíbrio das contas públicas. Saber o que gastar, como gastar. E nesse equilíbrio, eu chamo assim a digitalização, colocar a informática, colocar o TI para trabalhar a favor disso. A gente tem tanta facilidade com a internet no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Por que não num serviço público digitalizado, que não precise da presença do cidadão lá, esse deslocamento que ele tem que ter até a prefeitura? E quer queira, quer não, a pandemia, se a gente tem que falar alguma coisa que ela nos gerou assim de positivo, foi isso. Eu tenho reparado muito que muitas coisas que a gente fazia antes, a gente não precisa fazer mais agora. Por exemplo, ir para São Paulo para uma reunião. Você consegue fazer uma reunião igual nós estamos fazendo aqui hoje, via Zoom. Tirar umas certidões, igual a gente tirou aí para o nosso partido. Antigamente era presencial. Nós conseguimos fazer isso digital. Então, gente, precisou acontecer alguma coisa grave para que isso viesse a ser implantado. E agora que foi, vamos aproveitar, certo? Simplificação das leis. Para que tanta lei? Aqui eu quero entrar um pouquinho na lei dos cartórios. Por exemplo, o cartório ganha dinheiro a rodo. Você, para fazer um contrato de locação, tem que pegar a assinatura de todas as pessoas que estão no contrato. Cada assinatura são R$10, porque tem valor agregado. São 6 por contrato. Vezes 3 vias, são 18 assinaturas. Esses R$10, gente, é muito dinheiro gasto à toa. Eu hoje, no meu ramo de trabalho, eu tenho um advogado muito bom e ele me orientou. Eu não reconheço mais firma nos contratos. Se a pessoa assina na minha presença, já basta. Eu vi
o inquilino assinando, eu vi o proprietário assinando, eu vi a testemunha assinando, já é o suficiente. Temos aí a simplificação das leis, tá? A avaliação sistemática dos funcionários públicos, vamos aqui usar a meritocracia, tem que ter um mérito, a pessoa que trabalha mais. Por quê? Porque se o cara passa no concurso público, ele acomoda lá na cadeira dele e o que ele tratar o público, bem ou mal, ele vai ter o salário dele lá garantido no final do ano e, às vezes, até promoção sem mérito. Isso está errado. Então, a gente tem que ter o mérito, a gente tem que saber, tem que ter uma avaliação, né, dessas pessoas. Vamos lá. Desburocratizar o governo, desburocratizar a prefeitura. A gente tem que ter simplicidade. A gente não tem que ter tanta estatal na cidade. A gente pode pegar uma Sanasa da vida aí e privatizar. É uma empresa viável, mas que na realidade se tornou um cabide de empregos do governo. Se a gente pegar os cargos que a gente tem na Sanasa hoje, pessoas não qualificadas que estão trabalhando lá penduradas, o famoso cabide de emprego político. Gente, isso tem que acabar. E como que isso acaba? Vamos privatizar, gente. Vamos pegar empresa competente, empresa com know-how, empresa que vai gerar benefícios para o cidadão e benefícios para ela. Por que não? Se ela trabalhar direito, servir a população honestamente, dignamente, ela tem todo o direito. Eu prefiro pagar uma água para uma empresa que está tendo lucro do que pagar uma água para uma empresa que tem cabide de emprego e que esse dinheiro não será retornado para mim. Gente, eu acho que isso aqui sintetiza aqui o nosso tema principal, que é uma cidade simples. Sendo simples, ela é leve. Sendo leve, ela é eficiente. E eu quero falar de trás para frente. Ela sendo eficiente, ela é leve e ela é simples. Está dito aqui o meu recado. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Eu convido agora o Cássio Ervella a falar seus 5 minutos no tema Campinas pode ser uma cidade simples, leve e eficiente. Por favor, Cássio. Boa noite a todos. Seguindo aí no raciocínio dos meus colegas, eu acho que a gente precisa de um choque de gestão no governo, né? Tanto municipal, estadual e federal. Mas começando pelo municipal, o caminho para atingir isso daí é você racionalizar com metodologias de gerenciamento o funcionamento da máquina pública, né? Então, é estabelecer, como lembrou exatamente nosso amigo Índio, que quais são as funções do governo, né? O que é que o governo tem que prover, o que é que ele tem que tomar conta, o que ele tem que regulamentar e o que ele tem que incentivar. Então, a partir disso daí, a gente tem que medir, ou seja, nós temos que medir quem são, onde estão e como é que funciona a prestação desses serviços obrigatórios do governo municipal. Para isso, eu vou no sentido também que o Alcides e o Índio lembraram, que é da informatização, né, e da digitalização do consumo dos serviços, né? Então, temos que transformar o governo numa empresa de prestação altamente eficiente, né, como disse o Alcides, na prestação de serviço. Para isso, a gente poderia ter com que todos os cidadãos do município colocassem seus requisitos, né, suas necessidades e seu cadastro único, um cadastro único na prefeitura, com tudo que ele precisa. Se ele anda de ônibus, de onde para onde ele anda de ônibus, se ele precisa de escola para os filhos, se ele precisa de profissionalização para ele mesmo, se ele precisa dos serviços médicos, que tipo de serviços médicos, se é uma doença crônica ou não. Então, a partir disso, um levantamento digitalizado da necessidade, ou seja, da medição de toda a necessidade da população, a gente consegue montar um sistema de atendimento eficiente
dessas necessidades, ou seja, colocando o posto de saúde onde ele é necessário, a escola onde ela é necessária e transporte, segurança, ou seja, temos que ter um choque de gestão. A gestão que não é baseada em dados, ela é inadmissível hoje em dia. Nós temos ferramentas, tecnologias e metodologias disponíveis para transformar a gestão pública e fazer com que ela funcione de maneira eficiente. E aí eu concordo com o nosso colega, o Índio, que diz o seguinte: se ela for eficiente, automaticamente ela precisa de menos funcionário, menos dinheiro, menos infraestrutura, né, de predial, tal, para abrigar essas instituições, elas vão funcionar muito mais eficientemente. Então, o Estado, né, o governo municipal, na figura do Estado, vai ser mais leve e, automaticamente, isso vai atender os requisitos da população dentro do que a gente espera, sem, é claro, os desperdícios, né, e aí, no caso, nós vamos chegar à conclusão de que pode privatizar muita coisa, pode-se reduzir a máquina pública e controlar melhor os seus gastos e, consequentemente, também reduzir impostos em cima da população. Basicamente é isso daí, uma nova metodologia do século XXI para administrar a gestão pública. Obrigado. Você falou só 3 minutos e meio. Você podia prolongar um pouquinho mais 1 minuto? Sem dúvida, claro. Com relação a essa implementação desse mecanismo digital de medição das necessidades, né, eu prego que a gente tenha, primeiro, o governo 100% digital, ou seja, acabar com todo o papel dentro do serviço público. Tudo que for de interesse público tem que ser digitalizado. Isso pode ser feito progressivamente, mas tem que ser um objetivo da gestão pública. E uma das metodologias para implantar isso daí seria transformar o 156, né, num sistema de atendimento ao cliente, que no caso é o cidadão. Então seria o saque, né, digital, único para o município, que depois poderia ser estadual e federal. E, consequentemente, todas as solicitações do cidadão, seja ele presencial, por telefone, pela internet, WhatsApp, ou qualquer mídia que fosse existente, geraria um único protocolo centralizado na prefeitura, com responsabilização de quem é, qual o prazo, quem vai ser o responsável por atender, uma triagem, uma auditoria e uma ouvidoria em cima desse sistema. Ou seja, a gente teria um controle total das estatísticas de atendimento das necessidades reais da população. Legal. Então, eu acho que você já está com boa 5 minutos feitos. Agora sou eu. 1 minutinho, eu preciso pegar meu vídeo aqui. Onde é que eu estou? Deixa eu cronometrar. Só 1 minuto, eu tenho que me achar aqui. Vocês estão me vendo? Sim. Vamos. Então, eu vou falar sem eu me ver. Ok, eu sou o Carlos Daniel Corradi, 83 anos, um postulante, ou melhor, um pré-candidato do Partido Novo à vereança. Eu queria primeiro conceituar o que é eficácia e eficiência, porque nós temos que falar sobre Campinas podendo ser uma cidade simples, leve e eficiente. Eu vou dar um exemplo. Quando alguém chuta uma bola gol, se o gol é feito, sai o gol, a pessoa está chutando com eficácia. Ela foi eficaz, ela cumpriu aquilo que queria fazer. E o conceito de eficiência? Bem, se ela chutou e não machucou a perna, e gastou a energia apenas necessária, ela foi também eficiente. Agora, se a pessoa derrapou, embora tenha chutado no gol, ela foi eficaz, mas não foi eficiente, porque, por exemplo, machucou a perna. Pode acontecer que a pessoa não seja eficaz e não seja eficiente. Chutou a bola bateu na trave, e também escorregou e torceu o joelho. Ineficaz. Muito bem, a prefeitura tem que ser eficaz e eficiente. O que a gente vê hoje é que a prefeitura é
uma reunião muito grande de um monte de diretorias as quais diretorias possuem vários departamentos, digamos 5 ou 10 departamentos, mais 5 ou 10 diretorias. Então, nós temos praticamente 25 feudos, que são pequenas unidades de atuação sem a necessária coordenação, sem que elas consigam ser eficientes e eficazes. Isso é muito comum no setor público. Eu, por exemplo, eu trabalhei em Brasília durante quase um ano, e uma das coisas que eu notei é que aqueles prédios enormes que tem no Paço Municipal, no Paço de Brasília, eles têm 9 andares, e se você anda em cada andar é uma tira comprida de cerca de quase 80 metros de comprimento, com salas de um lado e do outro lado. Eu andava por lá e abria as portas dessas salas e frequentemente via gente dormindo. Uma das diretorias, melhor, uma das áreas do governo, a área trabalhista, foi extinta. Eu fui lá no prédio do trabalho e subi no 8º andar e descobri que todo mundo estava lá. Não tinha mais função, porque aquele ministério tinha sido extinto, mas estava todo mundo lá e todo mundo, enfim, gastando dinheiro nosso. Ineficaz e ineficiente. Muito bem, olhando Campinas, a gente tem um monte de coisas impressionantes. Eu tenho o caso do Hospital Ouro Verde, eu tenho o caso da Camprev, eu tenho o caso da Endec, eu tenho o caso da Sanasa. Enfim, um monte de corrupções e desvios de dinheiro. O caso, por exemplo, do Ouro Verde, né? O projeto foi começado em 1989, mas deram a gestão do Ouro Verde para uma empresa de fora. Essa empresa de fora, o Ministério Público suspeitou que ela estava desviando dinheiro, foram ver e descobriram na casa do diretor dessa empresa uma Ferrari e um saco de dinheiro cheio de grana. Era corrupção do Ouro Verde, porque desviava dinheiro que deveria servir para o hospital. O caso da Sanasa é a mesma coisa. Também houve desvio, envolvendo, inclusive, a esposa do prefeito, né? Essas coisas, elas subtraem o recurso importante que é o dinheiro, que deveria estar sendo usado na educação, sendo usado na saúde, sendo usado na melhoria da segurança, na melhoria do transporte. Isso é muito ruim. A gente precisa acabar com isso. E a maneira de acabar com isso é elegendo os nossos candidatos aprovados pelo Partido Novo. Nós temos ficha limpa. Nós somos obrigados a escrever e assinar um termo de garantia com o partido, no sentido de que nós vamos prometer não usar dinheiro público, nós vamos prometer não usar carro para ir para lá e para cá com combustível pelo governo, nós vamos prometer, no caso de Brasília, que não haverá moradia para eles, né? E assim por diante. É um partido enxuto. 5 minutos. Que põe uma administração enxuta para Campinas. É isso daí. Acho que eu falei o que devia falar. Ok? André? Ok, 5 minutos e 26 segundos. Tá bom, tá ótimo. Pois não, Corade, você que é o nosso comandante aí. Muito bem. Agora, uma vez que escutamos os 4 pré-candidatos aqui, né? Começamos com o Alcides, depois passamos para o André Índio, depois escutamos o Cássio Hervela e finalmente eu. E agora esse tempo é um tempo que a gente deveria estar respondendo perguntas. Eu tenho a impressão que nós não temos perguntas, porque o sistema eletrônico que foi pensado
Não funcionou. Não Tem conseguimos. pergunta, sim. Temos pergunta? Temos. Posso fazer? Claro, por favor. Então, vamos lá, ó. Tem aqui o nosso espectador Cárcio Ervela, perguntou o seguinte: como vocês enxergam o papel do governo municipal com relação à necessidade de sustentabilidade da sociedade? Cássio, quem que vai responder essa pergunta do André Índio? Você Não, mesmo? não, essa pergunta é do Cássio. A pergunta é do Cássio. Eu plantei Então, a pergunta o e eu Alcides começo pode respondendo. responder? Começo respondendo, então, para dar um embalo aí para o pessoal participar. É o seguinte, a minha prioridade, né, dentro do choque de gestão, né, que eu considero a prioridade do governo hoje no país, é que o pilar desse choque de gestão tem que ser a sustentabilidade, né? A sustentabilidade é uma coisa que me preocupa desde da Eco 92, né, que é uma preocupação ambiental inicialmente, mas o mundo já tem estudado isso daí até uma certa profundidade e a conclusão que está se chegando é que nós precisamos de sustentabilidade em todos os aspectos da sociedade, né? Então, assim, hoje as maiores instituições aí do mundo já se preocupam com a sustentabilidade social, né, de desenvolvimento, né, e ambiental, né? Eles, assim, a maioria trata esse tema dividindo em 3 áreas, né? A área do sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade, né, desenvolvimento sustentável da sociedade economicamente, né, e financeiramente, e a sustentabilidade social, que seria uma sociedade com pouca desigualdade, né, menos desigualdades, né, direitos individuais, né, liberdades individuais, uma sociedade com segurança, que é uma das prioridades do Estado, né? Então, eu acho que a parte de sustentabilidade ela é extremamente importante. E eu prego que essa sustentabilidade ela avance um pouco mais do que isso, que ela entre também, principalmente, o que nós estamos vendo, é na área política. Ou seja, nós precisamos de sustentabilidade política. O que eu gostaria de fazer com que vocês prestassem um pouquinho atenção nisso. A situação de polarização, né, e a divisão entre o direita e o esquerda, né, o certo e o errado, né, a pouca tolerância a uma negociação política séria, né, uma negociação onde se chega ao meio termo, né, sobre quaisquer assuntos, ela é insustentável, né? A gente costuma às vezes falar isso daí, poxa vida, olha, essa situação aí da segurança é insustentável, né? A situação do desemprego é insustentável, né? Então, é justamente eu gostaria que a gente Oi, prestasse... Cássio, você Pode falar, pode Cláudio. resumir? Sim, eu vou reduzir. Vocês podem complementar depois. Então, o que eu acredito? Que a gente precisa pensar que numa gestão do Estado, a gente deve prestar mais atenção à sustentabilidade, ou seja, ações de longo prazo que sejam sustentáveis para a sociedade em todos os aspectos. Então, eu acredito bastante nisso daí. Eu queria convidar o Alcides agora a complementar essa questão de sustentabilidade, explicando um pouquinho aquele projeto que você desenhou, mas acabou não publicando, que você chamou, como é que você chamou? A engrenagem que o governo usa para assegurar as coisas que são inadequadas na prefeitura. Você podia, nós estamos aqui entre nós e não há nenhum problema de você explicar um pouco esse conceito seu, que eu achei genial. Por favor, Alcides, 2 minutos para você resumir. Olha, Corad, é bastante complicado, porque da maneira como as coisas estão desenhadas na prefeitura, o prefeito tem a capacidade de colocar as pessoas que ele quiser para trabalhar sem concurso. E isso possibilita fazer um loteamento de pessoas que não fizeram, inclusive, concurso,
que vão trabalhar a favor de determinados vereadores. Então, isso que eu chamei o mecanismo possibilita que alguns vereadores trabalhem sempre aprovando tudo que o prefeito pede, em troca de ter sempre uma equipe do executivo trabalhando indiretamente com o legislativo. Então, é um toma lá da cá eterno que acaba durando 4 anos. Então, em termos muito simples, o legislativo deixa de legislar, trabalha a favor de tudo que o executivo coloca, né, e deixa de fiscalizar, que é uma coisa fundamental, para que tudo ocorra de acordo com os orçamentos, com transparência total. Então, é um pouco isso, essa liberdade, resumindo muito, aí, porque você me deu 2 minutos. Ok. Poderia falar a noite toda. Você chama de mecanismo, né? Mecanismo. Eu acho que o André deve ter entendido bem o conceito de mecanismo, né? Eu gostaria de ele explicar para nós. Vamos dizer que ele será um dos vereadores nossos. Como você, na Câmara, vai reagir a um prefeito que provavelmente poderia ter sido eleito na turma do Jonas para garantir a continuidade dele e garantir que ele não seja processado nas coisas que ele tem para responder. Como é que você se comportaria na Câmara? 2 minutos para você sumariar. Então, vamos lá. Eu tinha pensado no que eu ia continuar na pergunta do Cássio, mas você me fez outra, eu vou improvisar, igual você. Estamos improvisando. Mas, gente, a improvisação é a melhor coisa do mundo. Eu acredito que eu tenha nascido de uma improvisação. Bom, sendo eleito e serei eleito, caso eu me debata com alguém que venha da mesma política que está hoje, a gente tem que ser totalmente contra. A gente tem que remar, gente, numa sustentabilidade. Agora eu estou voltando ao tema do Cássio, e eu quero puxar ela para a sustentabilidade social, que é onde eu mais trabalho, onde eu mais vejo as coisas. Na minha concepção, nenhuma criança, nenhum ser humano devia passar fome. Só que, gente, esse passar fome tem 2 sentidos, tá? Existe aquela pessoa que está passando fome, que está lutando para sair dessa situação, e existe aquela pessoa que está passando fome e está acomodada com essa situação. Agora, voltando para a pergunta do Corad, na Câmara e no governo, existe aquele político que ele está feliz com aquela situação, porque ele está acomodado, e existe aquele político que está infeliz com aquela situação, porque ele está incomodado. Então, eu me coloco tanto no lado de ajudar a pessoa que passa fome, como também ir contra aquele político que apazigua tudo, que concorda com tudo, que para ele está tudo bom. Não. O governo não pode deixar à mercê a população. Eu estou puxando aqui um lado que eu sei que a gente tem 198 postos de distribuição de cesta básica aqui na cidade de Campinas e que eles serão agora ativados perto da eleição como assim, uma troca de favores. E isso é um absurdo. A população passou fome desde o início da pandemia até agora, e agora serão distribuídos alimentos que podem até estar estragados. Eu passei isso na carne, eu vi isso ao vivo, eu vi pessoas desculpa a emoção aí, mas eu vi pessoas passando fome de não ter o que comer. Nossa, eu não queria ter me emocionado assim, mas agora já foi, né, gente? Agora já foi. É difícil. Esse programa é realmente ao vivo, porque o André, inclusive, se emocionou. André, obrigado. Eu acho que a gente tem ainda 10 minutos. Eu queria convidar o Alcides, 2 minutos, a arrematar os temas nossos e depois eu faço o fecho com alguma coisa que eu quero falar a respeito dos idosos. Cuidado. Bom, você me deixou uma missão se eu entendi, de fechar, né? Eu queria complementar
o que as pessoas disseram. Se a gente continuar fazendo o que fazia no passado, não há nenhuma garantia de que o futuro vá melhorar. Por melhor até que as coisas tenham sido feitas no passado. Quer dizer, a gente já numa condição normal de pressão e temperatura, precisa mudar o jeito de fazer as coisas. E esse choque de gestão que o Cássio falou é a principal coisa que eu vejo que é necessária na prefeitura, né? E isso só vai acontecer se houver renovação. As pessoas que lá estão, né, não vão dar choque de gestão nenhum, vão dar um choque de indigestão e de manutenção do status quo do que tem hoje. Então, eu gostaria que a população de Campinas ficasse muito alerta para a possibilidade de realmente alterar o que vai acontecer na cidade nos próximos 4 anos, né? Escolhendo pessoas que vão trazer uma renovação para a cidade e acabar com essa velha política, com essa corrupção e com tudo que a gente tem visto aí que tem praticamente tornado Campinas, a despeito de ser grande, uma cidade desinteressante para muito investidor, né, nesses últimos anos. E muito cara para se viver para muita gente, né? Então, é isso, gente. Eu acho que temos que renovar em conjunto. Coragem, Obrigado, Alcides. Eu queria falar brevemente a respeito de uma pauta minha importante, que é a questão dos idosos. Eu achei uma foto linda de idosos reunidos em um encontro patrocinado pela Wikipedia, na Noruega, em 2011. Eu vou, inclusive, amanhã publicar esse artigo e publicar como capa essa foto dos idosos felizes. Agora eu pergunto, os nossos idosos que moram do lado de lá da Anhanguera, que moram nas favelas, eles estão com essa cara dos idosos da Noruega? Eu acho que não. Infelizmente, eu não posso ir lá para ver eles. Eu gostaria muito de ir lá e ver eles. Eventualmente, vou trombar com os vereadores que querem se reeleger e que devem ter os seus feudos lá. Mas é o seguinte, a porcentagem de idosos no mundo cresce continuamente. Em 2018, quase 1/5 da população do mundo tinha mais de 65 anos. Hoje, os brasileiros já somam 28 milhões de idosos e até 2031, a expectativa, segundo o Ministério da Saúde, é que esse número vai chegar a 41 milhões. Em Campinas, que é o nosso foco, atualmente existem 172 mil idosos e com uma taxa de crescimento que vai aumentar cada vez mais, com um aumento de 125% no número da população idosa. E, em contrapartida, o número de jovens entre 15 e 19 anos vai cair nesse período. Hoje eles são cerca de 76 mil e em 31 anos serão apenas 55 mil, uma queda de 28%, de acordo com estudos da Fundação SEAD. Bem, esse é o meu fecho. Nós temos alguns minutos ainda, 5 minutos. A palavra está aberta para os meus amigos. Eu gostaria de finalizar a minha fala e com 3 pontos principais. Primeiro é a emoção aí que o Índio apresentou, você está entendendo? Que é uma coisa que a gente sente, né? Nós 4 aqui, eu tenho certeza, nós somos solidários a essa indignação, né, que o poder público gera na população de bem, você está entendendo? E, infelizmente, é uma falta de empatia do poder público com relação à população que necessita de ajuda, né? Eu concordo plenamente com o André Índio, que nós temos dois pontos de vista com relação às pessoas que passam necessidades. Muitas delas, elas são incapacitadas permanentemente, né, ou por algum motivo, ou por motivo de saúde, elas são totalmente incapacitadas, então essas pessoas elas precisam de ajuda permanente, inquestionável pela vida toda. E a nossa sociedade, graças a Deus, chegou num ponto em que ela pode fazer isso, né?
ela pode ajudar as pessoas que têm real necessidade. E o outro ponto de vista, que eu acho que o André Índio também quis levantar, é que nós temos as pessoas que estão incapacitadas de se sustentarem temporariamente, ou seja, elas estão desempregadas, elas estão sem uma possibilidade técnica de arranjar um emprego, porque elas não estão com a formação que elas precisariam para ter os seus empregos, ou porque é uma situação econômica difícil, como a que nós nos encontramos, né? Então, eu acho que é um papel fundamental dos legisladores e do executivo prover mecanismos com a sociedade para que ela cresça, se desenvolva e ela seja sustentável socialmente, economicamente, ambientalmente e politicamente. Então, aí eu vou na direção da pergunta do Corradi, que foi o seguinte: como que a gente pode cuidar da população, sendo que a gente tem um legislativo municipal que não é empático com a população? Nós precisamos acabar com essa insustentabilidade política. Esse governo, do jeito que como ele funciona, é insustentável. E é daí que vem a nossa indignação. Então, estamos aqui para mudar isso. Obrigado. Um arremate do Alcides Espera um pouquinho, Cora. Tem aqui a Cecília que entrou, porque é o seguinte, como nós não conseguimos fazer o link no Facebook automático, eu coloquei o link da reunião lá enquanto nós estávamos falando, né? Então, entrou uma pessoa, entrou a Cecília aí, não sei se ela quer fazer alguma pergunta, mas ela está na reunião. Você pode perguntar para ela. Seja bem-vinda, Hein? Espera aí, ela está entrando aqui. Vamos ver que pergunta que ela tem para nós. Enquanto vocês aguardam um segundinho, eu já venho. Eu vou só pegar uma água lá. Cecília, boa noite. Eu vi que você pediu para entrar na reunião, eu coloquei você, mas você não falou. Eu não consegui entrar. Não, mas era eu que fiz. Não, eu estava falando mais. Aí você também não conseguiu. Não, eu coloquei o link para meu. Estou achando que a Cecília é esposa do Alcides, porque o microfone dele está mudo e a Cecília está falando. Eu ia perguntar isso, porque eu sei que a esposa do Alcides é Cecília. Mas, por exemplo, a minha compadre aqui do prédio que eu moro é Cecília também. Bom, enquanto ela não vem, eu só... Entrei. O Alcides vai levar uma bronca aqui na gravação. Deixa ele voltar. Eu só queria dizer o seguinte, que nessa questão dos idosos, o meu plano é inventariar todos eles, Cássio, e inclusive num banco de dados, onde cada um dos idosos críticos tem perto de si um posto que tem seus dados, e o posto dá assistência aos que são críticos. Excelente, Corradi. Eu ia justamente sugerir isso daí com relação aos idosos, né, como parte do inventário, da medição, né, essa ideia sua de inventário, a medição da necessidade da população idosa. Você tem que saber quem são, onde estão, né, para poder estar atendendo eles. Cecília já está com a gente? O Alcides, liga o seu microfone aí. A Cecília falou. Liga o microfone, Alcides. Eu liguei. A Cecília falou. Viu, Alcides? Pronto, estamos te ouvindo, pode falar. A Cecília fez uma pergunta. Peraí. Agora entrei de novo. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Pode perguntar. Pergunta para o Alcides alguma coisa que ele não fez. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, estamos ouvindo. Salve, Cássio, salve, Corradi. Então, vocês fazem uma mega economia no novo que eu acho super louvável, que é não gastar com coisas eleitorais, nem assessorias, nem penduricalhos.
mas esse dinheiro todo, de repente, volta para o Tesouro, me dá uma dor no coração. A Janaína Lima, em São Paulo, acho que é uma vereadora, não é, de vocês? Ela faz Exatamente. um trabalho super bonito. Eu vi que ela economizou, tipo, 4 milhões, dentre todas as coisas, assessores, entre outros, e conseguiu fazer um projeto e levar à frente em educação infantil. Ela é super focada em educação infantil da primeira idade, de 0 a 6 anos. Como é que vocês veem isso? Cecília, o trabalho que ela faz e o projeto que ela conseguiu ser aprovado pelos vereadores é o modelo que a gente quer trazer aqui para Campinas. É excelente, porque ela transformou aquele dinheiro que ela economizou numa moeda. Então, tudo que ela economiza tem que ser gasto na primeira infância. Então, é um projeto de lei que teve que ser aprovado pelos vereadores. E é muito difícil isso não ser aprovado, porque isso vem de uma ação popular. Aquele vereador que não aprovar esse projeto, ele se torna impopular. Então, ela conseguiu fazer um link entre a economia do dinheiro dela e o uso desse dinheiro para um benefício para a população, e ela usou logo na primeira infância, de uma maneira que todos os vereadores tiveram que aprovar, entre aspas, para ficarem bem com seus eleitores. Mas, na realidade, sem aspas, para o benefício da população. Eu entendo, Índio. Vou só montar um pouco mais a pergunta. Será que o partido não podia fazer de uma forma a facilitar, sem perder de nenhuma maneira a transparência, essa realocação do dinheiro economizado? A gente Porque tem que quando eu fazer ouço aqueles milhões todos voltando para o Tesouro Nacional, juro, me dá uma dor do coração. Entendo até a sua pergunta. Por exemplo, nós não usarmos o fundo eleitoral e ele voltar para o Tesouro, realmente dá uma dor. Principalmente o valor que é. Esse dinheiro, na realidade, ele teria que ser alocado para a saúde, principalmente hoje, em época de pandemia. Claro. Né? Só que o que precisa? De uma mobilização popular. Aqui no Brasil, a gente conseguiu, através da mobilização popular, tirar presidentes, impeachment presidentes. É só quando o povo acorda, quando o povo para de assistir futebol, assistir novela e vem para a rua, que a gente consegue isso. Então, paramos de assistir novela, paramos de só ligar para futebol e vamos para a rua, vamos fazer isso acontecer. Isso tem que ser um mote, isso aí tem que ser... Não teria nem que acontecer, teria que ser já assim, já ter assim isso na nossa Está atrasado, né? Olha, eu super concordo. Como vocês estão disponíveis, eu vou abusar. Eu super Abuse. concordo, André. Mas o que eu fico pensando é uma disposição do partido, sem perder os valores. Quer dizer, eu acho super bacana, acho que durante todo esse tempo foi uma lição. Essa economia, ficar longe dessa verba eleitoral, que é obscena, tudo bem. Mas de dentro do partido, não poderia haver uma mobilização, eu estou falando mais interna, claro que é uma mobilização popular. Vou deixar isso para o Cássio. Nesse sentido, de alocar esse dinheiro que é dado a todos os partidos, independente de qualquer coisa, em projetos bacanas, transparentes, que a população toda possa ver o que foi feito. Não sei, eu fico entusiasmada com isso. Então, isso é área federal e nós temos o Alexis, que é um deputado federal eleito por Campinas. Então, a sociedade de Campinas poderá se mobilizar, criar uma moção da sociedade e dirigir isso a eles. Bem, gente, nós já passamos 5 minutos. Qual é a posição de vocês, meus amigos? A Cecília merece até mais 10 minutos aqui, tranquilamente. Não, já abusei. Mas, na verdade, começamos atrasado, alguns minutos por falha técnica aí, mas vamos progredir aí na resposta, Cecília. Depois tem, então vai ter um chazinho. A sua pergunta é excelente, tá? Então, o que acontece? Dentro do que o Partido Novo acredita, é que os partidos políticos eles devem ser criados e mantidos pelos seus apoiadores, entendeu? Ou seja, dinheiro de doação, dinheiro de quem tem condições de contribuir para que o partido se mantenha e que ele atinja uma meta que ele se propôs. Então, a gente enxerga que tanto os custos, né, as verbas eleitorais que vêm do governo para os partidos, tanto anualmente quanto eleitoralmente, nos anos de eleição,
a gente considera que elas nunca deveriam ter sido tiradas do Tesouro, você entende? Isso daí teria que ter sido alocado para as necessidades da população. E, infelizmente, só o Partido Novo pensa dessa maneira por enquanto, né? Vamos ver se isso daí contamina positivamente o resto dos políticos, né? E com relação ao que você está comentando, da economia dos nossos mandatários do Novo, quando são eleitos, estão nos cargos, é um compromisso firmado por nós, que a gente, quando chegar lá, a gente vai economizar, porque a máquina pública, né, para manter os políticos, ela gasta demais. Ela não é que ela gasta pouco ou muito em relação ao que a gente precisa para trabalhar. Em relação a todos os países do mundo, eles gastam demais, entendeu? Então, a gente está economizando esse dinheiro e a gente gostaria que esse dinheiro fosse direcionado para as finalidades do governo municipal, estadual e nacional, e não chegasse a vir para o legislativo. Desculpe. Desculpe. Perfeito, Cássio. Eu entendo muito o mote do partido, que mais não é nem mote, é um valor. Mote é um modo carinhoso de dizer. E eu só confesso para você que, diante das agruras que a gente tem em matéria de verbas para fazer coisas sérias, eu fico triste de não poder usar essa verba de uma maneira sem perder os valores, enfim. A gente acha que não deveria voltar, não deveria sair do Tesouro, mas acaba voltando. Enfim, olha, fica de coração uma vontade que vocês pensem nisso e conversem comigo depois, tá bom? Mas só complementando o que o Índio falou, o projeto da Janaína tem que ser copiado e colado aqui. Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aqui para Campinas, e o que a gente economizar, usar na educação ou na saúde, ou eventualmente na segurança, ou tal SSE, que vocês falaram aí, que numa dessas três áreas, né? Que não seja uma só, mas que seja pelo menos uma das três, né? Que são aquelas aliás, que esse modelo fundamentais. nosso, a gestão desse modelo nosso é cópia da gestão dela, não é isso? Sim, Coragem. Sim. Eu peço desculpa, Cecília, que eu interrompi um pouquinho a nível do vídeo, porque eu estava mostrando o meu cartão novo. Foi um prazer. E o verso, porque o verso diz exatamente o seguinte: eu andei no supermercado, ninguém conhece o Novo. E aí eu escrevi o verso hoje. Você sabe o que é o Partido Novo? Vou explicar. O Novo não recebe dinheiro público em nenhuma espécie. Vive só da contribuição de seus associados. Em Campinas, mais de 300 associados. Cada candidato assina um termo de compromisso que obriga a manter a humildade, a cordialidade e o respeito, a dignidade pessoal no trato com todos os cidadãos. Dispensar auxílio moradia, auxílio telefone, veículo oficial, motorista, verba para mudança, no caso de Brasília. Uso de veículos públicos no exercício do mandato, só em caso de urgências. Fornecer relatório contendo gastos e economias de seu gabinete. E aí eu falo quem eu sou. Então, esse é o verso do cartão que eu estava mostrando. Desculpe, Cecília, interrompi você. Bem, podemos encerrar, pessoal? Algum comentário adicional? Desculpa, eu estava mudo e não sabia aqui. Então, de maneira então, você só complementou. Eu concordo em gênero, número grau com vocês e não aceitar absolutamente nada em benefício próprio eleitoral. A única coisa que eu pensaria, já que isso tem sido obrigatório no país, o que é uma bobagem, enfim, uma bobagem mais grave que isso, uma forma de, como é que eu te diria, suavizar esse erro, de fazer desse erro um pouco de acerto. Mas concordo com vocês, a verba para benefício próprio do partido eleitoral de qualquer outro tipo de assessoria ou penduricários, um dos motivos porque eu procurei um novo. Não tenha dúvida. Cecília, posso fazer uma pergunta? Você sabe que esse programa aqui é um programa
pioneiro, né? É o nosso primeiro, não sei se você sabe disso. Como você descobriu a gente? A gente precisa saber isso para a gente começar a multiplicar. Há muito tempo. Faz muito Mas tempo. assim, Agora, esse programa em si, como você descobriu? eu descobri há muito tempo, mas realmente há muito tempo, no começo de vocês. Foi uma esperança. E a coisa foi crescendo, e aí a gente estava juntos nisso, ou se dizia eu. Ele foi à luta e eu estou aqui na retaguarda. Entendi. Então você é o braço direito do Alcides. Não, o dedo mindinho da mão esquerda. Ele é canhoto. Boa, Índio. Olha, Muito bem, pessoal. você foi uma guerreira, viu, Cecília? A gente sabe aí a batalha que você teve um tempo atrás aí, mas essa batalha está aqui, ó, vencedora, com esse cara aí que eu admiro muito. O que ele escreve, eu leio, e se eu assimilar 10% do que ele escreve, eu já vou ficar feliz. Ah, bonito isso, Índio. Mas nessa batalha eu tive um monte de guerreiros comigo, sabe? Olha, Vocês todos, obrigada. nós temos mais uma pessoa querendo entrar. Vamos lá. Né? Eu não tenho Então, compromisso nenhum. eu mandei o link para ela agora, porque ela disse que não está achando o link, né? Que é a mentora de algumas pessoas do Novo, que é a Rócio, Maria do Rócio. Rocio. Então, agradecemos aí vamos entrar com ela. Vamos, por favor. Importante. Então, agradecemos aqui a participação da Cecília. Né? E agora vamos aguardar. Excelente, Cecília. Muito obrigado pela sua participação aí, pela pergunta. Hein? Sugestão e pergunta. Porque tem dois níveis, né, que são bastante complicados na pergunta dela, porque uma é a economia local, que a gente é obrigado a fazer e que a gente pode fazer um copy and paste, aí um copia e cola do projeto da Janaína Lima lá de São Paulo, né, que é muito bacana. O outro é essa coisa maior, que até o Corrado estava comentando, que tem a ver com a estrutura do partido, e não usar verba para apoiar eleições. Né? Mas se essa verba é obrigatória o partido receber, né? Devolver isso para o Tesouro, dá uma dor no coração, né? Porque o Tesouro pode usar isso de qualquer forma. Se a gente conseguisse destinar isso de novo, ainda que seja a nível federal, né? Para um SSE da vida, ou seja, ou para saúde, ou para segurança, ou para educação, seria fantástico, né? E ao devolver para o governo, é a mesma coisa. A Assembleia, o Legislativo aqui de Campinas, a gente sabe, talvez as pessoas não... É que eu estou aguardando a Rocio, então eu estou falando um pouquinho. Tá? A nossa Câmara é a mais cara do estado de São Paulo. Né? Nós temos uma verba para ela de 150 milhões para 33 vereadores, o que praticamente dá uma verba 2,7, 2,8, quase 3 milhões por vereador. Né? 3.200 na última que eu fiz. 3.200. A coisa vai longe. Né? Que é mais do que se gasta em São Paulo, com o maior número de vereadores, mas a verba é relativamente menor. Então, o custo por vereador é menor. E aí, o pessoal, durante o ano, acaba, por falta de projetos como o da própria Janaína, acaba não conseguindo consumir toda essa verba. E devolve para o prefeito um cheque simbólico, mas isso tudo é pré-combinado, faz parte daquele mecanismo que o nosso querido Coré estava falando. Né? Devolve um cheque para o prefeito no final do ano, com 25, 30 milhões. Aliás, Alcides, eu não sei como aquele cheque que eles tiraram a foto e foram caminhando da Câmara até a Prefeitura aguentou tanta gente pendurada nele. Não, e pois é. E esse ano que foi incrível foi que a primeira coisa que o prefeito fez com esse cheque em branco, olha aí, espera que a Rocio chegou. Opa, estou admitindo. A primeira coisa que o prefeito fez
foi gastar R$ 1 milhão dos 30 que, entre aspas, eles devolveram para colocar a placa na cidade dizendo amo Campinas. Ó, a Rocio Ó, merece uma salva de palmas. Nossa, essa mulher é fantástica. Rocio, boa noite. Tô aparecendo aí no vídeo já ou não? no Ainda não, vídeo ainda áudio. não, mas só a voz. Mas Então, tá, só o seu nome é digno de palmas. Bom, Muito mais do que uma se eu mentora. for recebida assim, Oi, eu vou Rocio, aparecer estou sempre. vendo você. Agora você apareceu. E aí, vocês são os mais novos astros do novo? Olha, Rocio, eu queria falar que hoje eu sou o coordenador desse grupo. Nós recebemos você com grande prazer mesmo. Já tivemos a Cecília, aliás, ainda tem o link Eu dela. não estou conseguindo ouvir direito, o som está todo cortado aí, gente. Você não está escutando direito? O som tá bom, acho que é a sua Está cortando, está picotando, Cássio. Você resolveu aí, como é que resolve? provavelmente ela está com Tenta o desligar celular. tenta desligar o seu vídeo. A gente não vai te ver, mas pelo menos seu som Sai e melhora. entro de novo? Não, Não, não. embaixo aí, Só na desliga parte o de vídeo. baixo da imagem. Clica na imagem e tem um ícone embaixo que é uma câmerazinha. Tenta cortar ele. Vou tentar entrar de novo, porque não está funcionando. Para de novo, nesse caso, não vai resolver, Rocio. Nós estamos Mas te ouvindo nós bem. estamos escutando você. Pode fazer sua pergunta. Pode fazer a pergunta. Não, eu, por enquanto, não tenho pergunta nenhuma. Eu tenho só que cumprimentá-los, porque eu achei essa iniciativa fantástica. Então, você vai assistir o programa, porque ele está chegando ao final, o Coragem vai encerrar, e a gente gravou é. o programa hoje. Então, eu fiquei triste de perder, porque eu não tinha entendido que precisava do link. Fiquei tentando entrar no convite ali. Você não perdeu. Nós que não conseguimos expor o programa por uma falha técnica. Mas nós gravamos e vamos, logo em seguida, o Alcides vai colocar no ar. Tá bom. E eu me comprometo que nas próximas eu estarei fazendo uma pergunta toda terça-feira. Terça que vem. Então, Coragem, pode encerrar, Coragem. Encerra a coragem. Ok, pessoal, muito obrigado a todos, Alcides, Índio, André Índio, Cássio Arvela e as duas convidadas, a Cecília e a Rocio Fanton, que é fantástica, fantástica. Muito bem. E aqui encerramos o programa. Nós estamos com 1h15, mais ou menos, e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Até mais, gente. Até terça. Até Boa noite, até mais. Até a próxima. boa noite a Live todos. Meeting.